Inclusive, também queria aproveitar aqui, outro aviso aqui para agradecer ao Thiago Santinelli por ter ido ao Inteligência Limitada, né, pra discutir qual é o limite do humor agora que o Léo Lins foi preso, do que pode, do que não pode fazer piada. E o Thiago Santinelli tava lá falando que, não, acontece, mas ele não vai ser preso de verdade, meio que defendendo essa ideia de que tem que ter limite mesmo. E muito obrigado por isso, tá bom? Porque eu não vou negar. Ver burro sendo apedrejado me dá tesão no pinto, eu não vou negar isso. Eu fiquei muito feliz. Os argumentos do cara, o Nil Agra, ele pega e fala, tava um monte de gente lá, tava o Fábio Rabin, que nem participou do debate, né, ele só ficou fazendo comentário, é o único comediante da mesa de verdade, é o Fábio Rabin. O Thiago Santinelli falou, não, mas essas regras, elas valem no mundo todo, me fala um lugar no mundo que essas regras não valem. O Fábio Rabin falou, Goiás. Eu não vou negar, talvez esteja certo mesmo. Eu não sei nada sobre Goiás. Onde é que eu tava? Eu tava declarando um discurso de ódio ao Thiago Santinelli. Tava o Nil Agra lá, o Fábio Rabin, o Pedro Pan, Carlos Manuel. Mas, enfim, um comediante que participou do Cacete Planeta. Um cara que, assim, tem muita história de comédia aí. Eu não tinha nascido e o cara já era comediante, resumidamente. Daí estavam discutindo sobre isso, o Nil Agra tava se posicionando. Cara, é inacreditável que isso aconteça. O que, basicamente, todo mundo ali tava falando, não, a gente discorda da prisão, mas, e daí falava alguma coisa, enquanto o Nil Agra falava, mas, além de eu discordar da prisão, eu acho que nada deveria acontecer com o cara porque ele tá fazendo uma piada no palco e ponto final. Se você se ofendeu, você não vai no show. Se você se ofendeu vendo o vídeo, você não vê o vídeo. Você pula o vídeo, você passa pro próximo e lida com a sua emoção, que tal? O Thiago Santinelli ele tava falando, não, eu sou contra a prisão, até porque ele nem vai ser preso por motivo A, B, C, D. Não, eu faço piada com cristão e nada acontece e não vira treta. Sabe por que não vira treta, cara? Porque você não tá sendo condenado à prisão. Você foi processado e as pessoas são processadas e ponto final. É isso que acontece, entendeu? Tem uns argumentos muito bons do Thiago Santinelli falando sobre como que a piada pode ser ofensiva. Não, mas e se você faz uma piada que um racista vai rir? Cara, você sabe, ó o que eu vou falar agora, prestem muita atenção. Um racista também é um ser humano. Palmas pra mim, por favor, gente, olha como eu tenho consciência. Mas ele também é um ser humano. Assim como você vai rir por reflexo de alguma coisa, ele vai rir por reflexo da mesma coisa também. Sabe, não é porque o cara riu que você ri, te torna igual ao cara. É aquele papo do Hitler tomava água, então se você tomar água você é nazista. É basicamente isso. Mas o Nil Agra falando, cara, foda-se ficar ofendido, você deveria entender que aquilo é uma piada e ponto final. E daí o Thiago Santinelli pergunta pro Nil Agra. O Nil Agra é pai. Tá, e se fosse uma piada com seu filho durante um show? Você faria alguma coisa? O Nil Agra falou, não, eu ficaria puto, eu ficaria mal. E se começassem a enviarem mensagem para o meu filho e tal, eu pediria pro comediante tirar. Eu perguntaria, cara, tem como? Se não tiver, tudo bem. E os caras começaram a usar isso como argumento. Viu como você se incomoda? Mas em nenhum momento as pessoas estão falando que uma piada não incomoda, cara. Em nenhum momento. Tá falando que, você não pode se incomodar com a piada. A discussão principal é muito mais simples que isso. Você pode se incomodar. Dependendo de piadinha, eu me importava quando era pequeno. E daí, no caso do Nil Agra sendo comediante que conhece comediantes, ele falaria, mano, isso daí tá dando uns problemas real, né? De pessoas irem atrás do meu filho pra mandar mensagem. E se o cara não quisesse tirar, eu falaria, tá bom então, e seguiria a vida. Inclusive, uma coisa que ele não falou, mas que eu acho que ele deveria ter falado, é que, tipo assim, se alguém na vida real, mandando mensagem, ou na vida real, tipo, na rua mesmo, tentasse falar alguma coisa pro meu filho por causa da piada que o comediante fez, eu teria problema com o cara que tá fazendo o bagulho na vida real, não com o cara que tá falando no palco. E daí o Thiago Santinelli, eu não ia gostar de um pai desse, né? Cara, metade do bagulho é apelar pra emoção. E as pessoas estavam discutindo lei, né? Porque, nossa senhora, insuportável. Chamaram 5 comediantes pra ficar discutindo lei. Mas, meu Deus, cara, que tal irem se fuder? Daí, não, mas é que essa lei pode pegar no calvo e tal, e não sei o que. Que tá, forçou um pouco, né? O Nil também consegue usar uns exemplos que é inacreditável. Não à toa, o Nil Agra, pra você que não conhece, ele é extremamente magrelo. Nossa, mas é extremamente magro. Imagina uma pessoa com anemia, só que mais magra ainda. Imagina um cigarro que fala. É basicamente isso que o Nil Agra é. Teve uns outros argumentos também sobre persona cômica, né? Que daí tinha gente falando que é personagem. E assim, vamos ser honestos, a maioria das pessoas que estavam falando personagem é porque se você explica uma persona pra alguém, a pessoa não vai entender, sabe? Você vai explicar pra alguém que não entende muito de comédia, os caralho, que é uma persona. Um personagem, eu posso fingir, sei lá, ser um personagem paulista, um personagem gay, um personagem preto, um personagem índio. Eu posso fazer um personagem assim.
Uma persona é você pegar algo seu e você aumentar. A questão desse argumento que estavam tentando atrelar ao Léo por algum motivo de que, tá vendo, ó, como é uma persona é um aumento de uma característica sua, então logo se ele tá fazendo uma piada racista, ele é racista. As pessoas simplesmente chegam no ponto e daí elas chutam tudo que dá pra chutar. O ponto é simplesmente, cara, não, a personalidade dele acha graça em absurdos. Então, logo, esse personagem vai fazer piadas com absurdos, independente do que seja. É simplesmente isso, é essa persona do cara. Inclusive, o Thiago Santinelli, várias vezes, qual que é o ponto da piada da escravidão? O filho de uma puta, parece que ele não viu o show inteiro, e só viu os cortes. Se você vê a piada inteira, você vê que o cara não tá só subindo no palco e falando, os negros reclamam que não tem trabalho, mas na época da escravidão já nasci empregado. Eu não aguento mais repetir a mesma piada do cara. Ele fala isso, e ainda reclamam de nascer empregado, e ainda reclamava também, por isso que hoje em dia a gente usa os bolivianos. Que daí é pra reclamar sobre a escravidão dos bolivianos. Se você pegar essa piada inteira, tem alguma coisa ali por trás, até pro insuportável que... Não, mas ela tem que ter um significado por trás. Tem. Que é simplesmente isso. Além dele fazer uma piada com a questão óbvia de... Olha só quem diria, né, que as pessoas que estão sendo escravizadas reclamam, que é uma piada óbvia. Assim, as pessoas riem porque é óbvio. O ponto do cara... Ué, como assim ele não entende que as pessoas estão reclamando que estão sendo escravizadas? E, em segundo lugar, tem ali um ponto que é... Olha só, a gente escraviza o boliviano e ninguém fala nada. Continuando a discussão da persona, o Pedro Pan pegou e falou... Não, mas segundo a persona dele... Que é esse cara que é perturbador, que fala os absurdos... Por que então em várias piadas ele fala brinks depois pra mostrar que ele tá brincando? Pedro Pan, porque isso faz parte da persona, cara. Porque isso literalmente faz parte da persona dele, que é fazer piadas com absurdos. E não ser o cara que acredita em absurdos. Deu pra entender a diferença? Olha só, o cara que faz essa piada com absurdo, essa persona que faz piada com tudo. E o cara que acredita em tudo. Entendeu? A diferença de persona. Viu? Deu pra entender? Eu não sei se dá pra deixar mais claro do que isso. Tem uma diferença entre um e outro. Você acha que é um e você tá... Não, mas ele... Por que ele fala brinks então? Porque não é isso. É simplesmente... Porra, mas enfim. Obrigado, Santinelli, por isso.